obediência, morte de cruz, resiliência, para romper a luz. O amor um Cordeiro nos deu. Em tudo foi perfeito, sem mancha, sem defeito. Essa história você já ouviu, você já leu. O Cordeiro, por cada um de nós, morreu. Come with me, and you'll be. Mas agora você vai ouvir, vai entender sobre um leão que a morte venceu. É hora de lutar, de conquistar. É hora de mudar, de reagir. É hora de aprender com o leão como rugir. Leão da tribo de Judá. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Você está aqui hoje? Dá um glória a Deus se você estiver aqui de verdade. Fala alguma coisa para ele. Eu te amo, Jesus. Tu és o meu rei. Fala alguma coisa para ele. Deus plantou Cristo para colher cristãos. Quem está me seguindo? João 3,16 resume todo tipo de... toda a palavra de Deus que ele falou desde o começo em Gênesis 8:22. Enquanto a terra durar, enquanto o sol durar, enquanto tiver inverno e verão, dia e noite, haverá plantio e colheita. E Deus enviou o seu Filho dessa maneira, como uma semente. Ele plantou Cristo para colher cristãos. Você está aí, não? O amor, ele sempre dá. O amor é doador. O amor está sempre se engajando em dar o melhor. O amor está sempre se engajando em promover o melhor. E eu achei lindo toda aquela palavra que ele deu na quarta-feira passada sobre o Cordeiro. Mas eu gostei que ele falou sobre o Cordeiro, porque na verdade o que está queimando no meu coração é falar sobre o leão. Sabe, gente, deixa eu te falar uma coisa. João 3,16 diz que Deus deu o seu Filho unigênito. Ou seja, ele deu o Cordeiro. Jesus, quando veio, ele veio como cordeiro. Ele morreu como cordeiro. E ele era único. Não havia e não pode haver nenhum outro cordeiro que substituísse a ele. Ninguém poderia ficar no lugar dele. Ele veio para cumprir aquilo. E ele se deu como um cordeiro. Ninguém matou Jesus. Deixa eu te falar, existem brigas, às vezes até teológicas, de pessoas dizendo, não, quem matou Jesus foi os hebreus ou foi os romanos? Os romanos que pregaram ele na cruz? Ou foram os hebreus que falaram, crucifica? Sabe, nem os hebreus e nem os romanos mataram Jesus. Era impossível matar Jesus. Porque Jesus de Nazaré, quando foi ungido depois de batizado pelo seu primo, ele se tornou Jesus Cristo. E a palavra Cristo significa o ungido, a unção. E ninguém mata o ungido de Deus. Vai entendendo isso, porque você é uma representação de Cristo. Você é um cristão. Você representa a unção de Cristo nessa terra. Perdoa. E deixa eu falar uma coisa. É impossível para qualquer enfermidade matar um cristão. Não é a enfermidade que mata cristão. A Bíblia diz em Oséias 4:6, é a falta de conhecimento que faz o povo perecer. Quem está me seguindo? É impossível crises financeiras, é impossível crises existenciais, crises familiares, sentimentais matarem o cristão. O apóstolo Paulo botou dessa maneira: nós em tudo somos abatidos, mas não destruídos. Nós somos fatigados, mas nós não desistimos. Quem está me seguindo? É impossível matar, deter, interromper Deus na sua vida. Isso está em toda a Bíblia. No Velho Testamento, o primeiro homem ungido rei do povo de Israel, chamado Saul, ele, quando foi ungido por Samuel, foi escolhido, pinçado a dedo, escolhido por Deus. Ele, quando foi ungido, dançou, rodou e percebeu a unção. E ele enfrentava os inimigos e vencia. E matava muito e vencia sempre. Até no dia que ele estava errado, ele continuava vencendo. Até o dia que ele chegou no monte chamado Gilboa. Repete comigo, Gilboa.
Gilboa foi um monte que Saul, o ungido, morreu. Tem muito cristão que anda por Gilboa e ainda pensa que estão numa boa. Estão de boa. Não, cuidado, você pode estar em Gilboa, onde o ungido morreu. Escuta, a Bíblia diz que os inimigos jogaram flecha. Os inimigos mataram o seu exército, mataram até o seu filho. Mas quando jogavam flecha em Saul, nenhuma alcançava ele. O cara estava errado, o cara perseguia Davi, o cara está se consultando com bruxa, e as flechas não pegavam nele. Aí ele queria morrer. E ele falou pro escudeiro dele, me mata. O cara saiu correndo, nunca saiu correndo. Sabe o que ele fez? Ele tirou a espada dele da bainha, botou na terra e se jogou em cima da sua própria espada. Sabe como um ungido de Deus morre? Quando ele usa aquilo que Deus deu para ele e acaba se matando com aquilo. Quando ele usa o que Deus deu para ele para se matar, para se autodestruir. Não sei nem porque eu estou falando isso hoje. Nem entrei na mensagem aqui. Não usa o que Deus está te dando para te autodestruir. Cuidado com a espada que está na sua boca. A palavra de Deus, a Bíblia que está no seu aplicativo, que está no livro, ela não tem poder nenhum. Ela só tem poder quando você tira daqui e bota aqui. Quando você tira a palavra de Deus da Bíblia e bota na sua boca, você está dando voz à palavra de Deus. E Salmos diz que os espíritos ministradores, os anjos de Deus, eles obedecem à voz da sua palavra. Não sei nem por que eu estou falando isso hoje. Vamos lá? Domingo passado, deixa eu recapitular. Domingo passado a gente explicou exatamente isso. Jesus veio como um cordeiro, ele era unigênito. Hoje Jesus não é mais unigênito, Filho de Deus. Hoje todo mundo que recebe Jesus Cristo, crê com o coração e confessa com a boca, se torna filho de Deus como Jesus é. Hoje Jesus não é mais unigênito, hoje ele é o filho primogênito de Deus. Agora, como filho primogênito, entenda, quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou como um cordeiro, ele ressuscitou como um leão. Nós somos filhos de Deus através de Jesus, o filho primogênito, que não é mais um cordeiro, é um leão. Em outras palavras, você é e tem um DNA de leão. O cristão tem que acordar para o fato de quem ele é. Você não é mais cordeiro, você não é mais ovelha, simplesmente você tem DNA de leão. Imagina um leão chegar aqui na frente diante de uma situação e fazer assim, ó, bé. Imagina um leão daquele bé. Alguém vai respeitar um leão que fica igual uma ovelhinha? Não. O leão, ele tem que rugir. O leão, ele tem que saber como rugir. Sabe, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, características do leão, para moldar a sua mentalidade, para começar a te limpar de muita coisa que você carrega através das bagagens da vida e te botar com uma mentalidade certa para enfrentar a vida, para vencer, para se tornar aquilo que você nasceu para ser. Quem está me seguindo? Êxodos, que significa saída. Eu já vou falando para você que não importa a situação que você está, você não vai ficar preso. Deus tem uma saída para você. Êxodos significa saída. Um dos nomes que eu mais gosto na Bíblia, Êxodos 13:17. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto ou que estivesse mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Repete comigo: Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Cara, eu nunca pensei que andar com Deus ia parar num deserto. Mas a Bíblia fala exatamente isso. E no Novo Testamento Jesus fez a mesma coisa. Deus fez aquele povo rodear pelo caminho do deserto.
E ele disse, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. Escuta isso. Nós analisamos isso domingo passado, e nós entendemos coisas incríveis aqui. O primeiro lugar que nós entendemos é que aquilo que o profeta Jeremias falou no capítulo 29, versículo 11. Eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazer, não planos de mal, mas de bem, de prosperar, de te dar um futuro que você espera. Deus sabe o futuro que Ele tem para você. Eu sei os planos que eu tenho. Olha que interessante, esse versículo é um dos mais conhecidos da Bíblia. Quase todo mundo já leu, já ouviu várias vezes. Mas às vezes nós não nos atentamos para o começo do versículo, que Deus começa falando assim, eu sei. Ou seja, nós não sabemos. Ele sabe. Se você não andar com Ele, você não vai saber. Quem está me seguindo? Então nós temos que ter sempre esse entendimento. Na nossa vida, os planos de Deus são melhores do que os nossos. Os planos de Deus não são os nossos. A vontade de Deus não é a nossa. Sabe, nós damos oportunidades para Deus durante a nossa vida para Ele nos mostrar o plano que Ele tem para nós. Nós vimos também, domingo passado de manhã, baseado nesses versículos, que não existe inconsistência no caráter de Deus. A Bíblia fala em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Para o profeta Zacarias, ele falou, eu sou Deus, eu não mudo. Para Moisés, na sarça, ele diz, eu sou quem eu sou. Ele sempre é quem Ele é. Deus, Ele é santo. A palavra santo significa íntegro. Deus, Ele quer dizer aquilo que Ele fala, Ele faz o que Ele disse, Ele se torna o que falou. Já falei para vocês várias vezes, nenhum outro líder religioso disse, eu sou o caminho. Sabe, Jesus não veio mostrar o caminho, Ele falou, eu sou. O que é isso? Ele se torna o que Ele fala. Jesus não nos veio mostrar um novo estilo de vida, Ele falou, eu sou a vida. O que é isso? Santidade. Ele é íntegro com a palavra dele. Ele se torna o que ele diz. Não existe inconsistência no caráter de Deus. Deus não muda nunca. Você pode confiar em Deus, por quê? Porque aquilo que Ele fala é como se fosse um cheque que Ele te deu. Você pode ir lá sacar que tem fundo. Agora entenda, baseado nesses versículos de Êxodos e Jeremias 29, entenda o seguinte, embora não haja inconsistência no caráter de Deus, há na atividade dele uma imprevisibilidade. Repete comigo 10 vezes, bem rápido. Imprevisibilidade. Vai começar a falar em línguas, irmão. Receba. Deus tem um caráter imutável. Mas a atividade de Deus é imprevisível. Deus tem 1 bilhão de maneiras de fazer a mesma coisa. Ele faz o que Ele fala, mas não da maneira que você pensa. Deus faz o que Ele diz, mas não da maneira que nós esperamos. E muitas vezes, a maioria das vezes, não quando nós esperamos. Aleluia. Escuta isso. A Bíblia diz que um homem que ele não conhecia, chamado Jairo, um homem importante, um mestre, se jogou aos pés de Jesus. E aquele homem, ele fez uma afirmação de fé, vem, põe as suas mãos sobre minha filha, e ela vai ficar curada e ela vai viver. Jesus o seguiu, imediatamente o seguiu, foi até a casa da filha, um homem que ele nunca viu antes, seguiu a fé dele, e ressuscitou a filha dele, que já havia falecido. Ele imediatamente, responde comigo, imediatamente, foi atrás de Jairo. Escuta, uma outra oportunidade, veio um mensageiro falar com Jesus, que estava com seus discípulos num retiro espiritual lá, comendo um churrasquinho e conversando com eles, e falou com ele assim, mestre, aquele quem você ama, está moribundo, quase à morte.
E as irmãs dele, Marta e Maria, estão te pedindo, por favor, venha, ore por ele. Jesus, ele foi imediatamente lá orar por Lázaro, sim ou não? Ficou ainda um bom tempo lá. Jesus chegou tão atrasado que ele não viu nem o funeral. Ele não chegou nem para o funeral. Isso que é amigo. Ele amava Lázaro. Amém, irmão? Ele amava Marta e Maria. Ele só ficava, naquela cidade quando ele entrava, a casa de Lázaro, de Marta e Maria, era o referencial de Jesus naquele lugar. Isso me faz pensar o seguinte: será que a sua casa é referencial de Jesus? Jesus demorou. Intencionalmente demorou. Quando chegou lá, Lázaro estava 4 dias morto. Sabe aquele negócio que você não sabe por que está demorando tanto, por que Deus não faz nada? O caráter de Deus é imutável, mas a atividade dele é imprevisível. Escuta, ele foi imediatamente atrás de Jairo, mas com Lázaro, que era amigo, ele demorou. Mas tanto a filha de Jairo quanto Lázaro ressuscitaram. Porque ele sempre foi e sempre será a ressurreição e a vida. O resultado sempre será o mesmo. A cura sempre vem, a vitória sempre manifesta, a reviravolta vai acontecer, a aceleração está no gatilho, mas não tente prever como Deus vai fazer isso. Quem está me seguindo? Eu estou te falando características de um Deus que é o líder do universo, a quem ele nos chama de filho. Vai aprendendo como Deus é. Amém, queridos? Nós vimos que, nessa passagem de Êxodos, que foi muito inesperado, porque o cara acabou de ser liberto, aquele povo acabou de ser liberto do Egito. O que você imagina? Deus tem uma terra para mim, Ele prometeu uma terra. Deus tem uma terra para a nossa família. Deus tem um projeto, Deus tem um objetivo, Deus tem uma meta, Ele tem algo preparado, predestinado, pronto. Ele disse, vou te dar uma terra que mana leite e mel. O que você imagina? Você é liberto da escravidão, você vai para onde? Obviamente você vai imaginar, eu vou para a terra prometida. Mas Deus disse, eu não vou fazer ele pegar o caminho dos filisteus, embora seja mais perto. Eu vou fazer o povo rodear pelo deserto. A gente imagina que a gente vai ficar livre de algo e ir direto para a bênção. E Deus faz a gente rodear pelo caminho do deserto. E nós entendemos aqui que isso é algo totalmente imprevisível. Isso aí parece como é uma surpresa. Eu pensei que Deus quisesse que eu fosse para Canaã. Eu pensei que Deus fosse me dar a vitória. Por que está demorando? Por que eu estou rodeando o deserto? Por que eu estou vivendo? Por que eu estou experimentando isso? Por que eu estou passando por isso? E às vezes a gente amarra até o diabo. Não vou, eu quero sair desse deserto. Escuta isso. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Embora seja completamente imprevisível isso que Deus estava fazendo, e muitas vezes parece até um atraso de vida, muitas vezes não faz sentido para a gente. Deus sabia que o povo não poderia passar pelo caminho mais curto, porque no caminho mais curto eles iriam enfrentar inimigos que eles não estavam preparados para vencer. E quando você enfrenta um inimigo que você não está preparado para vencer, você volta para a terra da familiaridade, você volta para o Egito, você volta para a sua velha vida. Porque a velha vida muitas vezes te traz algo de segurança. Estava ruim, mas eu estava vivendo. Quem está me seguindo? Deus não quer que você volte para a sua velha vida. Deus não quer que você volte para o passado. Deus não quer que você coma cebolas no lugar de escravidão. Deus tem algo bom para você, mas não tente prever a maneira e nem quando você vai entrar, irmão. Continua andando, continua crendo. Continua conhecendo Ele, continua sendo moldado, continua sendo lapidado, preparado, treinado. Até porque quando chegar de frente para Canaã, você vai perceber que tudo que Deus tem para você, já tem gente usando. Quando os 12 espias entraram em Canaã,
na terra que emana leite e mel, estava totalmente tomada. Estava totalmente tomada. Eu ia falar uma coisa, eu vou não falar não. Estava tomada, gente. A terra prometida não é exemplo dos céus. Porque quando você chegar no céu, não haverá gigantes, inimigos tentando impedir de você entrar. A terra prometida é a tipificação do melhor da terra que Deus tem para você. Diz Isaías 1:19, que diz: se você quiser e se você me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Mas entenda que para viver isso que Deus tem para nós, até para viver a promessa de Deus, nós temos que nos esforçar. A graça de Deus nos basta, mas como eu falei na série passada, a graça de Deus, ela não se opõe ao esforço, ela só se opõe ao mérito. Os homens entraram na terra prometida, Caleb e Josué conquistaram com as suas tribos a terra prometida, e eles mataram gigantes, e já eram velhos, tá? E mataram gigantes, eles destruíram, destronaram aquele povo que estava na terra que Deus preparou para eles. Agora escuta isso. Embora eles tenham vencido e se esforçado, o mérito não foi deles. Humanamente eles não conseguiriam. Porque quando a graça de Deus desce, ela não se opõe ao seu esforço. Você tem que entrar na batalha, mas ela se opõe ao seu mérito. Não é porque você é bom que você vai vencer. É porque Deus é bom. Graças a Deus, obrigado, Pai. Então escuta, gente. A pergunta é: o deserto é algo bom ou não? É algo negativo ou positivo? Deus fez ele rodear no deserto. Aquilo foi positivo ou negativo? Tem vários exemplos de deserto na Bíblia, Novo e Velho Testamento. E deixa eu passar logo adiante sobre isso. O deserto, ele só se torna negativo quando nós ficamos mais tempo do que o necessário nele. Eles eram para ter percorrido aquilo em 40 dias, ficaram 40 anos. Entenda que não é intenção de Deus de você morar no deserto tanto tempo. Deus só quer que você passe por ele para dar uma afiada na sua faca, na sua espada, para dar uma endurecida no teu couro. Quem está me seguindo? Para quando tu chegar em Canaã, tu partir para dentro, você partir para cima. Tudo que você está passando, deixa eu te falar logo isso. Se você encara um problema como problema, é algo negativo. Se você encara o problema como uma oportunidade, você vai crescer. Eu já estou te falando das características do leão. Eu estou sentindo a unção de Deus. Eu vou pular isso aqui tudinho. Eu vou entrar logo no leão. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Aleluia. Sabe, muitas vezes Deus restringe a gente das coisas, mas Ele não está restringindo para esconder a bênção de você. Ele está restringindo aquilo de você hoje para te proteger. Porque se você recebe uma bênção sem estar preparado para ela, a bênção se torna maldição. Quando você casa antes do tempo de você era para ter casado, não está preparado, o seu marido, a sua esposa se torna uma maldição na sua vida. Quando você recebe muito dinheiro, uma bênção financeira ou um grande negócio, e você não está preparado para a riqueza, aquilo vai te destruir. Até os cargos e posições dentro do ministério, se você não está preparado para liderar, aquilo vai fazer você tropeçar. Não se preocupe, os últimos serão os primeiros. Eu quero falar com você sobre a característica de leão. São 9 horas, vou ter que terminar, então vai ficar para outra brincadeira. Irmãos, vamos um pouquinho mais hoje? Bem rapidinho. Vamos lá. Nós entendemos então que nós temos DNA de leão e que Deus, Ele nos chama de filhos por causa do filho primogênito, que é um leão. Jesus não é mais cordeiro, amém? Ele fez o papel de cordeiro, Ele cumpriu o propósito do cordeiro, acabou. Hoje Ele é um leão da tribo de Judá. Nós somos filhos, nós somos irmãos mais novos de um leão. Você é um leão.
Por mais que você esteja se sentindo fraco, por mais que você esteja se sentindo cheio de falhas, cheio de incompetências, de incapacidade, não tira o DNA de quem você é. O seu DNA foi conquistado por Jesus. Eis que tudo se fez novo. Deus tirou a sua natureza antiga e colocou uma natureza de leão dentro do seu coração. Você tem o mesmo DNA de Deus, através de Jesus, irmão. Cara, Deus foi o homem mais traído da face do universo. Um dos primeiros príncipes que ele criou, Lúcifer, traiu ele, ainda levou um terço do céu junto com ele, das estrelas. Fez guerra contra ele. Depois ele criou uma raça, que é a imagem e semelhança dele. O homem original também se desobedeceu e se revoltou contra a palavra dele. Ele foi muito traído, ele foi muito rejeitado. Mas ele sempre transformou maldição em bênção. Ele sempre fez um plano para dar uma reviravolta. Leão também sofre ataques, também sofre batalhas e revoltas de outros, mas ele sempre sai como rei. Quem está me seguindo? Características de um leão. De maneira natural, o leão, ele é o animal mais alto da floresta, sim ou não? Da selva? Não. O leão, ele é o maior. O leão é o mais pesado. O leão é o mais esperto? Também não. Contudo, o leão é rei. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: ainda há esperança para você. Eu posso parar aqui, irmão, mas tem mais para te falar, irmão. Meu Deus. Filho de leão. O leão não é mais alto, não é maior, não é mais pesado, nem é mais esperto. Mas o leão é o rei da selva. Deixa eu te falar isso. Pega essa frase e bota nas mídias, tá? Um exército de ovelhas, liderado por um leão, sempre vai vencer um exército de leões, liderado por uma ovelha. Pensa nisso. O exército de ovelhas, liderado por um leão, sempre vencerá um exército de leões, liderado por uma ovelha. Ele nos fez reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6. Para a sua glória. Mas Deus ter te dado o DNA de rei, o DNA de leão, trocado o teu espírito, colocado dentro de você o DNA dele, não faz você pensar como um rei. Ter uma coroa na cabeça não faz você pensar como um rei. Ter uma coroa é a capacidade de reinar. Reinar como um rei é você mudar a mentalidade. É por isso que o rei da selva, se liderar um exército de ovelhas, ganha de vários reis liderado por uma ovelha. Quem está me seguindo? Eu acho que eu vou ter que terminar, gente. Vou jogar para domingo de manhã, hein? Já está muito tarde, cara. Você não quer ir embora, não? A pergunta é, obrigado, Marquinhos. A pergunta que não quer calar. Por que o leão é o rei? Se ele não é mais alto, não é o mais forte, não é o mais esperto, não é o mais pesado, por que ele é o rei? Até domingo, gente. Hã? Chega cedo domingo. Domingo às 10 horas, chega cedo e você vai continuar recebendo essa mensagem poderosa. Eu estou com coceira aqui querendo falar, mas eu acho que eu vou ter que parar. Não posso. Você tem que vir domingo que vem.
Hã? Vai vir de novo? Eu falo para você depois em secreto, particular. Olha só. Nós estamos estudando características de um leão. Não, sério, eu vou ter que parar aqui. Eu vou deixar vocês com aquela fome, sabe? Você começou a comer um pouquinho. Na hora que você vai dar aquela garfada naquele shoulder, naquela picanha, você vai dar aquela garfada poderosa, sabe aquela farofinha na manteiga? Você vai dar aquela... O cara tira... Não, vem domingo que vem. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Fica de pé aí no seu lugar, por gentileza. É frustrante, eu sei. Mas entenda, Deus é imprevisível, gente. Deus é imprevisível. Pode ter certeza que você vai aprender todas as características de um leão e você vai mudar a sua mentalidade. Quem está me seguindo? Você já é filho de Deus. Você precisa alinhar os seus pensamentos. Nós precisamos alinhar cada dia mais. É uma conversão da alma. É uma conversão do psique. É uma conversão, é uma salvação da alma diária. E sabe, quanto mais a gente massifica nas séries aquilo que Deus está trazendo, mesmo que você escute domingo que vem a mesma coisa que eu ouvi hoje e no outro domingo a mesma coisa, mesmo que haja uma recapitulação e depois a gente avance mais, em toda recapitulação, em todo momento que a gente bater mais no assunto, você está sendo moldado. Sabe por quê? Porque todos nós temos a tendência de, quando sair da igreja, se envolver com as coisas da vida, voltar muitas vezes para aquela familiaridade, voltar a pensar e agir como sempre. Por isso a importância de você se apresentar aqui, por isso a importância de você prestar um culto racional, por isso a importância de você fazer esse sacrifício vivo mesmo e se apresentar. Nesse momento que a gente está exposto na presença de Deus e através dessa palavra revelada de Deus, cada momento Deus está usando a oportunidade para mudar a sua mente, para mudar a sua percepção da realidade dessa nova criação. Deus fez uma nova criação. Nós temos que entender a realidade dessa nova criação. Quem nós somos agora nele, através do DNA dele. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Eu usei o exemplo de leão para mostrar o DNA de Deus na sua vida. Deixa eu pegar o exemplo do trigo. Nós também somos comparados como trigo. Nós sabemos que onde tem trigo tem joio. O joio se parece como o trigo, só não tem a mesma composição do trigo. O joio é duro, não se dobra. O trigo, ele se dobra. Quando vem o sopro, ele se dobra. Se você pegar o trigo, arrancar ele da terra e moer ele, ele continua sendo trigo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se você pega o trigo, arranca e queima ele, pisa nele, ele vai continuar sendo trigo, sim ou não? Tudo o que você passa ou pode passar na sua vida não tira o valor e o DNA que você tem dentro de você. Não julgue a sua vida pela fase que você está passando. Tudo nesse mundo é temporal, está sujeito a mudar, mas o que a palavra de Deus diz sobre nós não muda nunca. Pode passar céu e terra, a palavra dele não muda. O caráter de Deus é imutável. Mas nós temos que aprender essas características de como nos comportar e como reagir da maneira que ele faz. Para quê? Para que nós não sejamos apanhados na imprevisibilidade das situações. Escuta o que eu vou te falar, eu vou terminar agora. A qualidade da sua vida, dos seus sentimentos, de todo o seu entorno, será determinada pela maneira como você lida com o imprevisto. A maneira como lidar
lidamos com o imprevisto vai determinar a qualidade e os resultados. Deus não muda, mas é imprevisível na atividade. Você pensa que você vai direto para Canaã e não foi. E agora? É Deus que está fazendo você rodear, mas tem um propósito. Não fique mais tempo do que é necessário nesse lugar. Quando você não está acostumado, não consegue lidar com o imprevisto, você perde o que Deus tem para você. Dos 12 espias, 10 não souberam lidar com o imprevisto. Eles pensaram: a terra que você, Moisés, nos fez ver realmente mana leite e mel. É como a gente pensava. Mas espera aí, não dá para entrar. Tem algo imprevisto. Eu pensei que eu fosse entrar, receber. Eu pensei que eu fosse comer, já botar a minha tenda, a minha casa. Mas não dá. Tem algo imprevisto. Teve uma surpresa lá. Tem algo que parece que é um atraso de vida. O quê? Gigantes e inimigos fortificados. A qualidade da sua vida e dos resultados depende da maneira como você lida com o imprevisto. Vamos conhecer cada vez mais o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Ele é conselheiro. Mas escuta, embora ele seja imutável, a maneira que ele age é imprevisível. Nós temos que cada vez mais entender o nosso DNA de leão para lidar com as situações imprevistas da vida. Aleluia. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Eu quero que todo mundo repita essa oração comigo em voz alta, por mais que já tenha feito antes, para o benefício daqueles que nunca fizeram, que estão nessa hora querendo voltar, se aproximar mais de Deus através de Jesus. Repete assim essa oração comigo. Pai Celestial, eu confesso Jesus como o Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados, purifica-me com o teu sangue, faz de mim uma nova criação, escreve meu nome no livro da vida. Eu desfaço todo o trato que eu fiz com o inimigo da minha alma, e eu recebo o selo e a paz do Espírito de Deus no meu coração. Amém.